Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Chico Cláudio e esse é mais um Bora Conversar. Bora Conversar hoje trazendo um tema que foi solicitado por vocês há algum tempo atrás e que vamos conversar e bater um papo bastante agradável, apesar de um tema tabu e que geralmente não se busca comentar, não se busca falar, que é sobre suicídio. Boa noite quem está chegando, Carla, seja bem-vinda, Iris, WCS Lima, é engraçado os nomes assim, né? Porque a gente não sabe o nome, aí fala as siglas. Guga, boa noite, seja bem-vindo. Alma Leve, direto de Noronha. Elô, que esteve com a gente aqui esse mês falando do tema depressão. Foi o tema que nós abrimos a live desse mês. Boa noite, Iris. Boa noite, nossa convidada Terezinha. Eu vou só colocar, afixar aqui a frase, fixar. Acho um desafio fazer isso toda vez. Olha, hoje foi fácil. Hoje foi fácil. Sejam bem-vindos. Aproveitem, aqui nós temos ainda poucas pessoas, mas aproveitem e mandem essa live. Se vocês acharem que tem amigos da sua timeline que têm interesse, vai lá no aviãozinho e manda inbox para seus amigos assistirem e participarem, amigos, conhecidos, familiares, enfim, participarem dessa live de hoje, tá bom? Já já a gente inicia com nossos detalhes. Nós esse mês fizemos dois temas que foram solicitados por vocês há algum tempo atrás. Esses temas já tinham sido solicitados já faz algum tempo. Vanessa, seja bem-vinda. A nossa outra convidada, Maurício, também seja bem-vindo. E nós aproveitamos esse mês de outubro, de setembro, eu tenho falado muito outubro, mas nós estamos em setembro, onde estamos falando do Setembro Amarelo para falar sobre depressão. E hoje nós vamos falar sobre suicídio. Então, nossa primeira live desse mês foi sobre depressão. Foi muito interessante. Se vocês tiverem interesse em assistir, essa live está disponível aqui no nosso Insta e também nós temos na nossa bio tem um link lá do YouTube onde vocês podem ter acesso a todas as lives que nós já tivemos aqui no Bora Conversar. E foi muito interessante, foi muito informativa e sensível a live sobre depressão. E hoje nós vamos falar também sobre um tema que é o tema discutido, né, tema do mês, o Setembro Amarelo, e queremos que vocês participem, que vocês perguntem, que vocês comentem, deem a opinião de vocês, porque só assim a gente provoca o processo de reflexão e de conversa. O professor Dr. Aldaberto Mendes, ele fala que quando a boca fala, o corpo sara. Então, falar é importante para a gente porque é um processo de cura para a gente, é um processo de ressignificação para a gente, tá bom? Eu falei o nome do Dr. Adalberto errado, Adalberto Barreto. Adalberto Barreto, que é professor de psiquiatra e terapeuta e que foi o fundador da terapia comunitária integrativa, tá bom? Bem, eu vou chamar nossas convidadas, antes já deixando aí um spoiler para vocês. Um spoiler não, dizer os temas do próximo mês. No próximo mês, outubro, nós vamos trabalhar também com dois temas, só que vocês que acompanham a gente há algum tempo sabem que nós trabalhamos com uma palavra como tema. Próximo mês nós vamos trabalhar com duas perguntas. No dia 8 de outubro, a gente vai discutir qual o sentido da vida. Tem sentido? Faz sentido? E no dia 22 de outubro, nós vamos perguntar o que é compaixão, que é um tema que já foi sugerido aqui também por vocês, tá bom? Bem, vamos iniciar nosso bate-papo, vou chamar nossas convidadas aqui e depois que eu chamar eu vou apresentá-las para nós iniciarmos nossa troca aqui, tá bom? Vamos lá. Mudou agora aqui, né? O aplicativo atualizou e tá diferente. Que loucura, Jesus. Oi, tudo bem, Terezinha? Boa noite, Boa Chico. Tudo noite. bem, você? Tô em paz. Deixa eu ver aqui, Vanessa.
Não tô achando Vanessa aqui. Será que ela caiu? Vanessa, você tá aí, garota? Vou tentar aqui esse... Peraí. Agora vai, eu acho. Essas atualizações deixam a gente perdido, né? Aqui, agora. Pronto. Agora acho que vai. Agora acho que vai certinho. Oi, tudo bem? Agora, Olá, boa noite. boa Boa noite, noite. meninas. Obrigado a vocês pela disponibilidade, antes de mais nada, por estarem aqui, tá bom? E poder trocar aqui com a gente, conversar. Eu acho que vai ser muito proveitoso e esclarecedor também, tá bom? Vou apresentar vocês. Terezinha Guedes é apaixonada pela natureza, por café, por livros, sobretudo gente que gosta de gente. Idealizadora do grupo de apoio para enlutados por suicídio do blog www.noboblitz, falei certo? .com.br. Sim. Depois vou pedir a você para explicar o significado da palavra, da expressão, né? Noboblitz. E Vanessa Moura. Vanessa Moura é fonoaudióloga e mestre em neuropsiquiatria e ciência do comportamento. Atualmente é gestora de saúde mental da ilha de Fernando de Noronha. Tem paixão por nadar e viajar com a família. Imagine, você morar em Noronha e não gostar de nadar seria estranho, né? É verdade, Chico. Meninas, para começar, eu vou fazer duas perguntas. Elas vão fazer primeiro uma, depois eu faço a outra. É melhor. Às vezes a gente se atrapalha na hora de responder. E fiquem sempre à vontade para trazer a conversa de vocês. Lembrando a quem está aqui de poder... Boa noite, Kezinha. Todos que estão aqui, sejam bem-vindos. Participem com suas questões, seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, suas inquietações. O que pode levar uma pessoa ao suicídio? Né? Eu acho que a gente pode começar por aqui para a gente ir costurando nossa conversa, né? Que eu penso que o foco daqui, a gente tem que falar sobre a prevenção, falar sobre a pós-venção, levar as pessoas esse conhecimento que às vezes não é muito comum, né? Eu queria saber de vocês, o que pode levar, o que pode influenciar e levar uma pessoa a querer tirar a sua própria vida? Fiquem à Vanessa, vontade. responde primeiro, como Vamos lá. profissional. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Tereza. Boa noite, Boa noite. Chico. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Então, esse é um tema assim bastante delicado, né, Chico? Mas que a gente precisa conversar muito. O que antes assim ainda é, né, um tabu muito grande, né? E antigamente a gente achava, né, que falar sobre o tema era estimular ao suicídio. E não. Dependendo da abordagem, de como a gente conversa, a gente está justamente aqui, todos nós reunidos, né? Que bom que está cheio de gente, né, entrando, vários internautas, porque a gente fica muito feliz, visto aqui a camisa amarelo, para dar esse alerta, porque a gente precisa mesmo conversar sobre o assunto e no âmbito da prevenção. Então, é muito interessante essa sua pergunta, que é essa a dúvida de muita gente, Chico. Muitas vezes acontece, né, de fatores mesmo culturais, né, sociodemográficos, baixo nível socioeconômico, educacional, vulnerabilidade social, o próprio desemprego da família, eles são riscos, geralmente, para o suicídio, né? Porém, o que nós percebemos é que independe também dessas questões, porque se a gente parar para pensar um pouquinho, a atenção ao comportamento suicida, na observação de sinais, né, mais, vamos dizer assim, subjetivos, e não diretivos, né, como insinuações de cansaço da vida, do sofrimento, o desejo mesmo de morte, que acabe com aquela angústia, aquela dor que a pessoa sente que é tão profunda, né, a perda de perspectivas, porque todos nós temos sonhos,
todos nós temos projetos de vida, e de repente, abruptamente, né, ter que parar com tudo isso é uma dor muito grande que a pessoa sente. Então, a falta de interesse por atividades gerais, né, sem a verbalização muitas vezes objetiva, que é isso que preocupa bastante, né, do fato, existem essas situações que podem ser percebidas pelo próprio discurso ou não, ou pelo próprio comportamento de isolamento, de não querer participar da vida, né? E aí tem que ser percebida pelos familiares mais próximos, pelos amigos, para direcionar o que está havendo, de repente, essa diminuição dos interesses. Sempre há um sinal. Por mais que não está escrito na testa, né? Por mais que a pessoa não fale, não verbalize, mas há um sinal do seu próprio comportamento, né? Desse desinteresse em geral. Então, as pessoas precisam observar que é esse o importante, né, do Setembro Amarelo, que não só em setembro, todos os meses, né, para que a gente esteja realmente alerta a quem está do nosso lado, o que está se passando, porque nós podemos salvar vidas. E é através desse olhar, desses sinais que as pessoas vão passando, a gente pode caminhar para um atendimento especializado, e essa pessoa ela pode sim mudar totalmente o comportamento, esses pensamentos, né, de ideação suicida e tentativa. Apesar de que não é uma garantia, né? É Não, uma tentativa, não há uma certeza Tentativa. de que, né, que não vai acontecer, né? Mas é um e processo de tentativa e de cuidado e de acolhimento daquela pessoa, né? exatamente, exatamente. E tem muito mito, né, das pessoas acharem que quem tentou só quis chamar atenção. Infelizmente, banalizam este ato, né? E aí pensa também, o mito de que tentou, mas não vai tentar de novo. Pode tentar novamente, né? E outro fator também, outro sinal, sabe, Chico e Tereza, e a todos, que tem acontecido muito, que tem acometido em muitos jovens a tentativa de suicídio, infelizmente, né? E nessa pandemia tem aumentado muito o número, né? E a Organização Mundial da Saúde percebe que nesses jovens tem acometido bastante entre 14 a 27 anos, e inclusive um dos sinais é a automutilação, porque a automutilação não quer dizer que é o suicídio, que a pessoa quer se matar, que é a autolesão, né? A pessoa se lesiona, mas ela pode ser um risco para o próprio suicídio. Então, é mais um sinal também que estão percebendo, né? A gente percebe aí que nós sofremos muito com a pandemia, com tantas mortes, né? No Brasil, mais de 500 mil pessoas morreram por conta da Covid-19, e nós nos chocamos com esse número. Mas se a gente parar para pensar, 800 mil pessoas morrem de suicídio, por tentativa de suicídio, e consegue chegar ao suicídio. Então, 800 mil pessoas no mundo, ou seja, é a segunda causa da morte, é o suicídio. 40 segundos, a cada 40 segundos que a pessoa tenta suicídio. Então, isso é muito gritante, alarmante, esse número, né? Entendi. Terezinha? Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Terezinha, eu sou uma enlutada. Eu perdi a minha filha para o suicídio, vítima do suicídio, que a gente aprende a né, falar dessa forma. Tem 4 anos e 6 meses, e após essa tragédia, né, eu fiquei cheia de perguntas sem respostas. Então eu fui atrás de conhecimento. Infelizmente, coisas que hoje eu sei, que antigamente eu não fazia ideia. Eu aprendi da pior forma possível. Então, uma das coisas que a gente escuta muito, né, que a Vanessa falou, é dos sinais, é sobre os sinais. Só que esses sinais só vão fazer sentido depois que acontece. Então, assim, até os profissionais, eles não conseguem detectar os sinais. E quando a pessoa ela coloca na cabeça que ela quer, ela faz de todas as formas para ninguém perceber a intenção. Tem assim, a minha filha, ela falava,
ela tinha depressão, ela chegou a ser internada, então ela verbalizava que era melhor morrer do que viver da forma que ela vivia, porque ela achava um absurdo uma mulher, né, de 19 anos viver medicada. Ela achava horrível essa coisa de viver medicada. Como é que eu vou viver assim? Eu não posso fazer nada, vivo vigiada, isso não é vida. Então, imaturidade e tudo mais. Então, assim, ela falava realmente, né, que queria morrer, mas ao mesmo tempo ela demonstrava que ela tinha planos para o futuro. Então ela procurava emprego, ela mandava currículo, a gente fazia planos, tinha viagem marcada. Então, assim, tem essa ambivalência, né, que os profissionais falam de querer viver e querer morrer ao mesmo tempo. Então, assim, é complicado. Então, ela falava, a gente tinha planos, tinha um monte de coisa, ela aparentou ter uma melhora. Então, na minha concepção e na concepção do meu marido, ela estava melhorando, o tratamento estava surtindo efeito. E depois a gente ficou sabendo que isso era um sinal. Então, assim, ninguém informou para mim, nenhum profissional, ela passou em vários profissionais. Ela teve acompanhamento com vários profissionais. Então, assim, nenhum profissional chegou para mim e falou, olha, Terezinha, cuidado, porque se ela melhorar de repente, isso é um sinal que pode acontecer. Hoje eu sei, mas antes eu não fazia ideia. Uhum. E ela falou para mim, mãe, pode ficar tranquila, eu não estou pensando mais nisso. Então, assim, são coisas que hoje, quando a gente escuta, você fala assim, tá, faz sentido hoje, mas antes não fazia. Não fazia esses sinais. Então, assim, a pessoa... E fora outras coisas que... outras pessoas também que não têm sinal, né, que não... O comportamento, né? Ela se comportou no dia como se tivesse tudo maravilhosamente bem, né? Isso é um sinal? Hoje eu sei que é um sinal. Mas na época eu não sabia, não fazia ideia. Pelo contrário, eu comemorei. Eu agradeci a Deus porque ela estava melhorando. E, no entanto, ela mentiu, ela fingiu e estava tudo bem. Então, como que uma mãe ou um pai que é leigo, que não sabe nada, vai olhar para um filho que está com depressão e de repente melhora e vai falar não, né? Sem ter essa informação. Né? Então, assim, a gente sempre vai olhar para o lado positivo, nunca para o negativo. Assim, quando a pessoa, mesmo quando fala assim, a pessoa ela fala que vai morrer. E assim, mesmo que eu amarrasse ela numa cama, trancasse num quarto, eu não teria garantias de que eu estaria prevenindo ou adiando, né? E a gente tem que colocar também na cabeça, que assim, que a gente vê muito no Setembro Amarelo, a questão da prevenção como uma forma de que, assim, que nem a prevenção do câncer, né? A prevenção do câncer é o quê? Você fazer exame prévio para você saber se você vai ter uma doença. Mas isso não quer dizer que você não vai ter. Então você vai ter, você vai cuidar. Quando está no começo, você vai cuidar, mas isso nada garante que você não vai ter complicações com o câncer lá na frente. Então a prevenção, o que é? Ela realmente é válida, tudo, mas ela não dá para a gente garantir, que nem o Chico falou, que isso não vai acontecer. Então, assim, o que se prega muito no Setembro Amarelo é a prevenção a qualquer custo, só que assim, a gente tem que levar a informação, saber que quais são os fatores, porque o suicídio é multifatorial, como a Vanessa falou, né? É muito complexo, então assim, é multifator e complexo, não é simplista. Então assim, a gente tem que levar a informação, passar a informação de que tem possibilidade de prevenção, tem possibilidade de parar com os pensamentos, de fazer um tratamento quando a pessoa ela tem um problema de saúde mental, né, que nem um transtorno mental, como a depressão, mas os outros fatores também têm que, né, ser ajustados, que eu acho que é o mais difícil, né, são os fatores socioeconômicos e tudo mais. Mas essa a questão, né, de que dá para prevenir, sim, mas tem que ter uma rede, né, uma coisa muito maior do que simplesmente falar assim, olha, vamos ouvir o coleguinha, vamos fazer uma campanha assim, de valorizar a vida, mas assim, é muito mais complexo do que parece. E eu sou garantia disso, viu? Sou garantia mesmo.
infelizmente. Esse assunto que vocês trazem me faz pensar o seguinte: estava recentemente lendo aquele livro Quarto de Despejo, não sei se vocês já ouviram falar, de Já, Carolina Maria já. de Jesus, né? Maria de Jesus, isso. Que ela fala aí do processo da vivência na favela, etc. E várias vezes no livro ela fala que ela pensava em tirar a própria vida porque não tinha o que comer nem dar aos filhos o que comer, né? E eu fiquei pensando, a gente estava com esse tema aqui, né, divulgando, em como esse processo é muito complexo e o quanto a gente às vezes não alcança determinadas questões. Porque será que a gente tem ideia da quantidade de pessoas que podem fazer isso porque estão passando nesse momento fome, porque não tem o que fazer, né? E aí você tem esse contexto, você tem a questão da saúde mental, da depressão. Eu queria ouvir de vocês sobre, por exemplo, as mídias, né? A gente tem as mídias, a rede social, que traz aí um aparato muito forte de ter como é que estar bem, que tudo é estar bem, que hoje aconteceu alguma coisa ruim, mas amanhã tá tudo ótimo. Amanhã dá para você sair, levanta, dá a volta por cima, né? Pega o jargão da música. Como que vocês enxergam essa questão do social? Ele é multifatorial, sim. E como é que o social ele interfere diretamente nisso? E como a gente pode ajudar a que isso interfira mais? Menos, desculpa, interfira menos. É interessante, Chico, que quando você. Primeiramente, eu agradeço, Tereza, pelo depoimento. Muito obrigada, viu, por compartilhar conosco. Né? Nós trabalhamos muito também após venção, né? Porque há a perda do filho e, claro, a dor da família. Né? E a família é muito trabalhada também na pós-venção, né? A pós-venção, que é o enlutamento pós-suicídio, né? E sinto muito e agradeço por compartilhar conosco a sua história. Quando, Chico, você perguntou sobre os riscos, né? Ou quais são os sinais, perceba que eu falei mais realmente enfatizando a vulnerabilidade social, né? Porque assim, o suicídio ele resulta de uma crise de duração maior ou menor, né? Que varia de pessoa para pessoa, porque nós somos subjetividades, nós somos pessoas e não doenças, então não está necessariamente ligado a uma doença mental, não necessariamente. A depressão, por isso que eu não falei dos transtornos, né? Porque a depressão, a ansiedade e outros transtornos mais, eles reverberam no momento crítico de quando a pessoa está nesse contexto todo realmente da dor. É um gatilho a mais, né? Mas realmente não está necessariamente ligado. Então, é interessante você falar do social, porque eu vou, em linhas gerais, né, a gente percebe mais uma vez que está cometendo em jovens, né, e eu sempre bato na mesma tecla que falta muito, infelizmente, ainda o diálogo, a conversa, né, porque muitos, principalmente os jovens, eles acabam valorizando muito o que o outro fala, né? E principalmente na escola, quando sofre bullying, enfim, acabam vivendo muitas vezes a vida não real, e sim fantasiosa. Eu tenho que ter milhões de seguidores, eu tenho que ser uma Mulher Maravilha, eu tenho que ser um X-Men, e não é isso. Né? Na verdade, a gente está numa geração marcada pelo que perdeu, porque perdeu virtudes muitas vezes, perdeu gratidão e ganha um melhor tênis, ganha um melhor carro, aquilo muito material, aquilo muito fantasioso, de que eu quero aquilo, mas que não está suprindo, porque realmente não consigo ver a vida ainda em cores. Algo está faltando para mim. Então, tornar possível é necessário isso, que tornar possível esse círculo de conversa, essa sociabilidade, ela mais fortalecida para a família, o círculo de amigos, a religião. A religião também é uma potência para a fé, para fortalecimento, né? Inclusive do que ele está tendo dessa realidade. Né? Então, assim, tem perdido muito
pela própria falta de diálogo. A família, o antigo não funciona mais, né? Que antigamente, né, Tereza, a gente, quando ficava, por exemplo, ganhava um biscoito, eu lembro até de Rossandro Klinger, o psicólogo, que fala muito sobre isso. O pai tinha que ficar com o biscoito champanhe, né? Então a gente obedecia, a gente tinha aquele respeito. Hoje a gente não vê mais. Então aquele antigo, né, não faz mais parte hoje. E o novo também não está surtindo muito efeito. Então estamos em uma crise realmente. Nós estamos em uma crise e que muitas vezes estão batendo na tecla se realmente seria um fator genético, se seria a inteligência, o fator de risco, ou o próprio gênero, né? O ambiente, a condição social, mas a ciência do comportamento humano, e através, inclusive, da psicanálise, que tem ajudado muito, está vendo que é algo inato. Como Tereza falou, né? Realmente, depois é que vai juntando ali as peças e vai compreendendo esses sinais. Cada pessoa é uma pessoa, né? E o fato é que nós estamos acostumados a ver as incapacidades. Nós não vemos a competência e suas potencialidades. A gente não está exercitando para isso. E a gente não vê a potencialidade que a pessoa tem. A gente vê muitas vezes essas incapacidades. Por isso que está tendo essas muitas perdas. Perdas de contato, de diálogo, de conversa. Hoje é mais a tela, hoje é mais o celular, o meu companheiro. Hoje é mais o computador, as redes sociais. E está esquecendo desse diálogo, dessa conversa, que é muito importante. Porque as pessoas querem as respostas muito rápidas. Né, são imediatistas, elas não querem ficar tristes, elas não querem viver a dor. E aí é preciso que respeite o fluxo da vida, a autorreflexão, né, como Nietzsche diz, né, o grande filósofo, siga a tua angústia, ela é o caminho rumo a ti mesmo. Né? Então é o momento de você pegar essa angústia e enfrentar através da autodeterminação, do autoconhecimento, da autoestima, enfrentar essas sombras e o processo de iluminação para lidar com essas questões, bem ou mal, que muitas vezes, infelizmente, são mal resolvidas, né? Terezinha, como é que você vê essa questão social? Então, né, o multifator aí, o social. Então, assim, um dos fatores nem só como é que eu posso te dizer? Que fugiu aqui agora. Racismo, a homofobia, tudo aí, né? Tudo, as condições, né, de pobreza e tudo mais. Então, são fatores, né? O machismo, né? A maioria, a grande parte das pessoas que se matam são homens, né? E isso está muito ligado à forma como o homem ele se porta. Ele está com um problema, ele não vai tentar resolver buscando ajuda especializada. Ele fica com vergonha, ele fica com medo do que vão falar, do que vão pensar e acaba chegando a esse ponto. Então, assim, são vários fatores, né? E o social, e como você havia falado das redes sociais, né? A gente está vivendo numa sociedade que tudo tem que ser lindo e maravilhoso, né? Então, assim, propaganda de margarina, a família bonita, arrumadinha, perfeita. Então, assim, todo mundo tem que mostrar uma coisa que... até eu falo assim, né? Às vezes as pessoas falam assim para mim, mas você está bem, você está sorrindo. Quando eu falo, gente, eu falo sorrindo. Mas é mais fácil eu sorrir, né? E estar mostrando que eu tô bem, do que eu ficar chorando. Assim, o rosto de choro, a cara de choro, ela não desfaz de uma hora para outra. O sorriso não, eu sorri aqui agora, depois eu já fecho o rosto e fico séria. Então, assim, as pessoas, elas se transvestem, elas se mascaram muito o tempo todo. E as redes sociais é isso.
Para você ter uma ideia, a minha filha ela não gostava de redes sociais por isso. Ela falava, é tudo fantasia, não existe, né? Então, assim, ela não tinha, ela saiu do Facebook, a única conta que ela tinha o Twitter dela, onde ela deixou mensagens falando né, reclamando dos profissionais, que os profissionais não sabiam o que estavam fazendo, que ela ia se matar. Ela escrevia isso, mas ninguém notou que isso era sério, que isso era de verdade. Agora, se de repente ela colocasse uma piada, alguma coisa assim, todo mundo ia, né, porque as pessoas veem, né, o bonito, o legal, o engraçado, e compartilha, e comenta. Agora, quando você fala que você está triste, ou que você está angustiado, alguma coisa, as pessoas falam, nem vou falar nada, vou falar o quê? Ou quando vem falar, já vem com lição de moral, já vem falando, né, coisas que não condizem nada, vai mandar procurar Deus, vai para uma igreja, vai lá para o Hospital do Câncer para ver quem é que está sofrendo quando alguém fala de sofrimento. Então, assim, são todas essas questões, né, de que ao invés de ajudar, atrapalha. E a parte da questão que ela falou, a Vanessa falou das gerações, né? Choque de gerações sempre existiu, sempre vai existir. Não tem como, né? A geração do meu pai, o pai dele, a mãe dele achava que ele era mole, né? Ele era devagar comparada com a anterior. E ele sempre foi o mais forte do que a minha geração. E assim, né, vai continuando, porque não tem, né, e assim, a forma como mudou, a forma como a gente trata essa hierarquia hoje é diferente da forma como foi tratada, né, eu fui criada de uma forma, eu tentei... Tempo, né, Tereza? Então... Então, assim, muda tudo. Então, às vezes as pessoas falam assim, no meu tempo, eu tenho até asco dessa forma de falar, porque no meu tempo era melhor. Eu falei, olha, eu tenho saudade da minha juventude, das minhas amizades, mas eu não tenho saudade do tempo que eu não podia falar das coisas que eu pensava, né? Eu não podia demonstrar o que eu sentia. Então, assim, a Marina, ela tinha essa facilidade, ela tinha essa abertura. Né? Eu vejo que outros jovens, eles tentam fazer isso, mas nem sempre. É falar, a geração mimimi, a geração mole, não sei o quê. É diferente. Eles têm mais liberdade, eles têm mais abertura para fazer isso. Né? Então, assim, os tempos mudam. Eu até costumo falar assim, os pais, né, levam as crianças para a escola. No meu tempo, a gente tinha a pé. Eu falei, gente, eu morava numa rua, meus pais moram nela até hoje, que as mães não trabalhavam fora. Era raro uma mãe que trabalhasse fora. Um carro era a coisa mais rara. A gente brincava na rua porque não tinha carro. Hoje em dia você não consegue atravessar a rua, porque é carro para lá e para cá. Então, assim, as coisas mudaram. Então, o tempo mudou, tudo mudou. Então, assim, a cabeça das pessoas também mudou. A abertura, as informações. Então, assim, da mesma forma que é bom por um lado, é ruim por outro. Porque foi muito rápido. Essa evolução, essa coisa foi muito rápido. Então, de certa forma, atrapalhou o desenvolvimento, vamos dizer assim, emocional. Né? Mas a Vanessa falou do número de jovens, realmente, o número de jovens tem aumentado. Mas, também, aí eu fico me perguntando, esse jovem que foi moldar, né, o jovem, o adulto hoje que se mata, ele foi da minha geração, vamos supor, eu tenho 49 anos, então assim, tem uma faixa etária que, né, essa faixa etária também se mata. Então, as pessoas falam assim, mas no meu tempo não tinha isso. Eu falo, olha, não tinha, porque você não podia falar que tinha, que você sentia, que você era angustiado. Então assim, a pessoa hoje, ela é alcoólatra, ela usa substâncias proibidas e tudo mais, e fala assim, não, essa geração é fraca. Né? Então, assim, a gente tem que olhar para todos, o que está interferindo? É o tempo? É a internet? Eu acho que é um apanhado de coisas. Uhum. É um conjunto. Então, assim, quando fala de multifator, tem que abraçar tudo. Então, assim, a gente tem que olhar para dentro, né, e ver como é que eu estou agindo, como eu estou... O que o de fora está interferindo. E a questão
dessa necessidade de sempre estar feliz e sempre estar bem. E isso, quando a pessoa está abalada, ela se sente excluída, ela se sente fora, né? Então, assim, mudou muita coisa. Mudou muita coisa e a gente não se encaixa mais no que era velho, como a Vanessa falou, né? No que era antigo a gente não se encaixa mais e no novo também. Então, assim, a gente está perdida, a gente está lá, para lá e para cá sem meio que uma crise de identidade, fazer. né? Uma Isso crise mesmo. de identidade, né? Eu concordo com essa questão da velocidade, né? Por exemplo, a tecnologia, os celulares, por exemplo, eles avançam numa velocidade absurda. E só que a composição humana, o emocional, não é assim, né? Não é na noite pro dia que a gente vai conseguir mudar uma situação como essa. E aproveitar que você falou bem, boa noite a quem está chegando agora. Podem fazer seus comentários, suas perguntas, enfim. O Luto do Homem está aqui, né? Eu faço parte do grupo Luto do Homem. E você trouxe aí uma questão do homem, né? O homem, a dificuldade que o homem tem em expor a sua emoção, em colocar para fora o que ele sente, porque esse mundo que a gente vive, como os homens são criados, nós somos criados, não pode chorar, não pode expressar emoção, porque é fragilidade, etc, etc. Então, há um conjunto de questões aí ligadas e que podem provocar esse processo de um desejo de retirar a própria vida. Eu vou ver aqui uns comentários rapidamente, né? Iris fala que rede de apoio é importantíssima, Guga Bezerra que a vida real não gera likes, Iris fala que, como Vanessa falou, o modelo antigo não é aceito e o modelo novo não está funcionando, colocação perfeita. E aí, Gustavo coloca assim, como criar espaços de acolhimento emocional em casa, na escola e na comunidade? Que recursos utilizar? Queria ouvir um pouco de vocês. Como é que a gente pode criar esses espaços de acolhimento? E eu queria, se possível, já linkar com o que ele perguntou, quando acontece o processo, né, o enlutado, né, nós temos aqui Terezinha, como acolher também? Como é que a gente pode fazer esse acolhimento ser um acolhimento saudável e não algo que a gente coloque, né, a pessoa distante, coloque a pessoa a parte desse processo? Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa questão do acolhimento. Fala, Terezinha. Inverteu um pouquinho agora. Então, com relação ao acolhimento, vamos voltar de novo para a sociedade do que tem que ficar todo mundo bem o tempo todo, né? A positividade tóxica que eu acho, até no luto. Né? Então, assim, você não pode chorar, você não pode demonstrar, então é tudo na base do... Né? Mas já, né? Ainda, né? Passou 3 meses, a pessoa fala, mas ainda está triste, mas você ainda não conseguiu superar. Então, a gente não cabe essas palavras no luto, para mim, né? Colocar tempo. Então, assim, o acolhimento, ele passa por deixar que a pessoa ela consiga colocar para fora os sentimentos dela. Né? Porque o que a gente escuta assim, mas vai chorar, né? Mas de novo, mas... Então, assim, é deixar que a pessoa, ela vivencie o luto dela. Cada um vai ter uma forma de vivenciar. Então, o mais comum é ficar abatido mesmo, é ficar triste, é chorar, é sentir saudade, ter uns pensamentos, assim, né, que a gente fala, né, até no grupo aqui, é querer voltar no passado, né, como se fosse possível. Então a pessoa fica muito nostálgica, fica só lembrando das coisas que aconteceram. Eu até falo assim, poxa, a pessoa vive mais no passado, né, esquece do presente e acaba comprometendo o futuro, porque ela não vive, ela fica, né, como ela fica perdida também, igual esse negócio da geração aí, a gente fica perdido na situação. E aí o acolhimento passa por isso, né, de deixar a pessoa, ela falar, ela colocar para fora os sentimentos dela e vivenciar o luto da forma que ela acha correto, porque como é individual, cada um vai passar de uma forma, e com o tempo ela vai descobrindo caminhos e formas dela conseguir viver a vida com a gente fala, né, com a presença da ausência, porque a pessoa vai ter que viver, se habituar com aquela... o luto é isso, né? Você se habituar a viver sem aquela pessoa. Então, é isso, né? Mostrar para ela que há essa possibilidade, né?
E cada um vai ter seu tempo, não cobrar, não, né, ficar na base do rapidinho e tudo mais, né? De deixar que as coisas vão fluindo, mas sempre buscando assim um caminho mais saudável possível, né? E é isso. Tem uma coisa também, acrescentando da palavra Vanessa, que é a curiosidade, né? De ficar perguntando Sim, o que aconteceu, qual foi o motivo, de invadir a vida do outro nesse sentido, né? É também bastante indelicado esse processo, né? Acolher, às vezes, respeitando o silêncio, né? o Estando ali silêncio, como isso. presença para o outro, não vai ter, às vezes a gente não vai ter o que falar realmente. Então a gente fica ali do lado do outro, acolhendo aquele sofrimento e também deixar o outro falar da pessoa que foi, né? Da pessoa que morreu. É importante também deixar que o outro traga essa lembrança, que ele fale dos momentos felizes, do que aconteceu, do que aprendeu, do que se conectou. Deixar esse espaço, né? Que a pessoa possa perceber que ela, diante da gente, pode contar com alguém que está ali, mesmo no silêncio, para escutar e acolher o sofrimento dela, seja qual seja, né? É uma Vane... coisa que a gente só para complementar, que a Claro, por gente favor. não, que a gente fala, né, da dor, né, que as pessoas já chegam tão, principalmente no suicídio, tão cheia de dor, né, que quer expressar dor, fica aí, quando é que essa dor vai passar? Então a gente fala assim, olha, nós não temos como tirar a sua dor, né? A gente vai acolher a sua dor, deixar que você... Porque não é possível eliminar a dor, né? De forma alguma. Se a gente pudesse, tivesse essa condição, mas nós não temos. Mas, assim, o luto por suicídio ele é muito cheio de culpa, de julgamentos, de uma série de coisas que complicam mais, né? Então, é uma coisa assim que tem que se trabalhar com muita delicadeza, e nem sempre as pessoas têm essa delicadeza. A maioria não tem, aliás, não tem. Então, o espaço dos grupos é para isso, né? Para mostrar que há a possibilidade, sim, de fazer essa travessia. O acolhimento é preciso que a gente entenda o que é viver com compaixão, né? Entender o que é realmente a palavra empatia. Você está realmente num lugar do outro, o que é que você sentiria, o que é que você pensaria. Então, acolhimento é sempre um aprendizado. O que é realmente a viver com compaixão. É você entrar nos momentos sombrios do outro. É penetrar em lugares de dor e não recuar ou desviar os olhos e fingir que não aconteceu, né? E é o que, principalmente quando está alguém agonizando através dessa dor, então a gente fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo, isso atrapalha muito, e até a questão aí, como o Guga está dizendo, do julgamento, né? Justamente daqueles pensamentos errôneos de que a pessoa está querendo chamar atenção, né? Ela não está... isso daí ela está querendo fazer, mas ela não tem coragem para isso. Então, sempre minorizando a dor, né? E o acolhimento, ele está em todo o espaço, em qualquer lugar. O acolhimento significa permanecer onde as pessoas sofrem, né? A compaixão é o que nos impede de dar as explicações fáceis, ligeiras, diante da tragédia da vida. Eu não sei se eu estou falando muito técnico, Chico e Tereza, né? Porque eu vi aí uma colega Não, comentando creio que aí, não tá estou entendendo o que ela está dizendo. Se eu tá não dando para estiver compreender, clara, sim. me fale, pergunte, certo? Mas, assim, o acolhimento ele tem que estar em todos os espaços, e principalmente nos atendimentos, né? Agora, como é Desde que a quem gente... está, por Desculpe, é porque... exemplo, numa unidade básica, né? Que aí Sim, você, sim. desde quando você encontra quem está na recepção, né? Quem trabalha na recepção, até na chegada da equipe multiprofissional, todos têm que estarem prontos para essa acolhida, né? Para esse acolhimento. Desculpa, Chico, era só para Não, terminar mas esse eu ia raciocínio. falar justamente sobre esse processo das instituições, né? Porque as instituições, como é um tema tabu, existe um desrespeito muito grande
como as pessoas são acolhidas, por exemplo, no hospital, né? Como são acolhidas, como os familiares são acolhidos, na própria escola, no ambiente escolar. Então, como é que a gente cria esses espaços de acolhimento? Como é que nós criamos espaços onde as pessoas possam promover, onde possamos promover isso, né? Acolher melhor o sofrimento das pessoas. Principalmente, eu acho, os profissionais de saúde. No momento, uma situação dessa, com uma tentativa de suicídio, a pessoa é internada. Como é que esse processo, a gente pode conscientizar e melhorar esse processo? Eu acho interessante, Chico, que muitas vezes as famílias, elas colocam a responsabilidade na saúde. Eu digo isso no meu dia a dia, né? O que a gente vivencia quando a gente atende, né, cada paciente, muitos pais, pelo próprio dor, pelo próprio desespero, sem saber o que fazer, acaba transferindo, né, e colocando a responsabilidade. E o acolhimento, por isso que eu digo que o acolhimento é em todos os espaços. O acolhimento não é só pela equipe da saúde, é também, principalmente em casa, começa em casa, né? É pela saúde, é pela educação. Então, é preciso que as pessoas elas saibam mais trabalhar no território aonde pertence esse convívio. Porque todos, a rede, é interessante que aqui em Pernambuco, nós trabalhamos a saúde política, né, a saúde pública, perdão, de Pernambuco em relação à saúde mental, na linha do cuidado. Então, cada vez mais nós estamos trabalhando as pessoas e não as doenças. E não naquele círculo vicioso, né, de ir para o hospital e tratar a doença, medicalizar e ir embora para casa. Então, até nos hospitais, na atenção básica, nós estamos trabalhando esse acolhimento, trabalhando o contexto de toda essa pessoa. Como é que está o social dela, como é que está na escola, como é que está em relação à família. Então, não tem como a gente trabalhar só a pessoa sem trabalhar a família. Nós precisamos trabalhar com todos. Então, quando tem uma entrada, né, de uma pessoa com tentativa de suicídio no hospital, é preciso que toda a equipe tenha essa consciência e faça esses encaminhamentos também para outros órgãos. O CRAS, o CREAS, a própria educação, porque isso fortalece. Porque toda a rede de cuidado, ela tem os seus furos. Todos nós, a gente pode falhar, e a gente faz de tudo para que a gente chegue a uma resolução. Mas nessa rede, para que ela se fortaleça mais, é preciso que a gente se reúne justamente para esse acolhimento, Chico. Eu tenho feito no meu território, por exemplo, um fórum, que isso eu venho aprendendo junto com a Secretaria Estadual de Saúde, né, com os técnicos de referência em saúde mental, um fórum para que a gente se encontre toda a equipe, não só a saúde, mas toda a escola daquele território, o pessoal técnico do social, da assistência social. Se for para a criança, né, o público, chama o Conselho Tutelar, Ministério Público. Então, chamar mais de perto, conversar todos os dias com todas as equipes, todos os órgãos competentes, para que a gente entenda cada vez mais essa importância do acolhimento. É preciso que a gente tenha também esse fortalecimento dessa corresponsabilização, de todos trabalharem em conjunto, e através desses fóruns a gente debate muito em relação ao que é, por exemplo, o suicídio, como é que eu, enquanto saúde, eu posso atuar para acolher cada vez mais essa pessoa, enquanto social, enquanto conselho tutelar, enfim. Então, cada vez mais a gente está trabalhando, está evoluindo, né? Eis aí a luta que a gente tem manicomial, né? Que antes os manicômios, eles, né, eram trabalhados, e hoje a gente vê que não é esse o caminho. Então, a linha do cuidado, ele está cada vez mais, realmente, Chico, do cuidado. Né? Está cada vez mais a gente trabalhando isso, a história da vida da pessoa, Kézia. Exatamente. Quando chega no CAPS, né, e a enfermeira acolhe dizendo aquela pessoa não tem esquizofrenia. Vamos esquecer a doença.
não tem o transtorno. Eu acho que eu caí um pouquinho aí, não foi? Caiu, né? Não tenho, aquela pessoa, foi. não vamos estudar o transtorno, e sim vamos estudar a pessoa. Vamos escutar, vamos ter uma escutatória. Hoje a gente tem até curso especializado de escutatória, aprender a ouvir mais em relação às dores. Esse é o acolhimento. Eu vejo que esse é um processo que ainda está engateando, está muito longe, né? Eu acho que a gente está engateando ainda a passos minúsculos, eu acho, né? Evoluindo, mas né, ainda temos muito a fazer em relação a ampliar isso aí a todas as redes para que exista um acolhimento, tanto um acolhimento holístico como um acolhimento mais humano, né? Aproveitando aqui, gente, para falar com vocês que estão aqui pela primeira vez, bora conversar. Nós sempre nos reunimos às quintas-feiras, 2 quintas-feiras por mês, para discutir assuntos que são trazidos por vocês mesmos, né? Esses 2 temas desse mês, que foi depressão e agora suicídio, foram temas que foram sugeridos há um bom tempo atrás e nós estamos discutindo ele durante esse mês, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa nossa conversa agora, pode colocar aí no nosso chat. Tem uma pergunta aqui de Denise. Tem lugar para todas as pessoas serem atendidas no CAPS? É a pergunta que ela fez, né? Acho que minha internet está ruim, não é isso? Vocês estão me ouvindo? Tá boa. Eu escutei. Essa pergunta acho que é para a Vanessa, porque eu não tenho como responder, não. Você está escutando? Nós temos o CAPS, né, que é o CAPS. Está cortando. Está travando, está travando. Não está dando para escutar. Só queria falar um pouquinho do acolhimento. Fale, por favor. Precisa muito, né? Ela falou assim, da escutativa, né? Então, assim, o profissional, é lógico, que quando chega a gente fala muito, né, o profissional, ele é uma parte dela, a família é o outro complemento, é lógico, é um conjunto, tem que trabalha em conjunto. Então, quando a minha filha, ela não morreu de imediato, ela foi atendida, ela foi socorrida, e ela foi maltratada no pronto-socorro, né? Então, quando fala assim, que as pessoas, e não só ela, depois que ela faleceu e eu comecei a falar sobre esse assunto, eu recebi muitas pessoas que me contaram as histórias, da forma como são tratados nos hospitais, nos pronto-socorros, né? Fui até fazer uma palestra uma vez no Corém, aqui de São Paulo, para falar sobre isso, sobre atendimento, sobre como as pessoas tratam quem tenta suicídio. A forma totalmente desumana que é tratado. Ele está adoentado, pode ser que a pessoa fale assim, não considere como uma doença, ou como uma frescura, ou uma falta de fé, uma falta de Deus, como eu escutei. Então, assim, precisa muito. Então, assim, a escutativa, sim, precisa, mas é humanizar, mostrar para o enfermeiro, para o médico, que ele também é um ser humano, né? Então, assim, o que acontece? Eu estudo muito, falo com muitas pessoas, e a área médica é uma das que mais se matam. Então, né, se for ver pelas estatísticas de profissão, é uma que mais tem suicídios. Então, assim, precisa de mais informação também dentro, e mais humanidade. Falar, eu estou aqui para cuidar de quem está querendo viver, não de quem está querendo morrer. Né? Você está me atrapalhando. Então, assim, a gente escuta muitas histórias, que é muito triste isso. Então, eu falo assim, é um conjunto. Então, assim, a prevenção do suicídio, ela passa por uma série de fatores, né? Por uma série é multidisciplinar, vamos dizer assim, né? É multidisciplinar. Então, assim, é um conjunto. Então, é na família, na comunidade, nos meios, né, na medicina, é tudo. Então, a gente tem que evoluir muito, né? É o meu 5º Setembro Amarelo. E cada dia eu vejo, assim, a forma como está crescendo a campanha. Então, muito bom, muito bom. Só que, da forma como está sendo feito, não está ajudando a diminuir.
Não está ajudando a diminuir, porque se estivesse sendo feito corretamente, diminuiria. Mas não está ajudando, está conscientizando as pessoas? Não sei. Porque da forma como fica, para a gente está adiando, a gente não está conscientizando da forma correta. E passa também para o profissional ele ser mais bem treinado em tudo. Na psicólogo, o psiquiatra, o neuro, o enfermeiro, o auxiliar, tudo. Tem que ter essa... Porque a minha filha passou por 8 psiquiatras, passou por uma série de psicólogos, né? Então, e fora tudo que a gente teve de apoio e tudo mais. Então, assim, né, não dá para salvar vidas, lógico, que nem ela falou, a Vanessa falou, de colocar na mão do psiquiatra. Não é isso, do profissional, não é isso. Mas eles precisam, sim. E quando não tem capacidade de cuidar, chegar e falar, olha, não é a minha área, eu não entendo nada, vou procurar um melhor. Que é isso que não aconteceu. Por isso que eu digo que setembro amarelo tem que ser outubro amarelo, novembro amarelo, janeiro amarelo. Não adianta só trabalhar setembro, né? A gente tem que trabalhar todos os meses, né? Que aí sim a gente está nessa linha do cuidado, trabalhando todos os dias em relação à conscientização, né? Mas respondendo, Chico, em relação à pergunta do CAPS, né? Cada território ele vai depender, de acordo com o Ministério da Saúde, em torno de 100 mil habitantes, né, que tem um CAPS. Eu até falo muito assim, como gostaria de ter o CAPS onde eu atuo, né, que é em Fernando Noronha. Mesmo que tenha entre 6 e 7 mil habitantes, mas a gente precisa, porque é insular, é tudo, né? Não tem um município do lado, é um distrito que a gente precisa e muito. Mas aquele território, né, por essa quantidade, esse quantitativo de habitantes é que necessita do CAPS, aí tem um CAPS 24 horas que ele atende a qualquer tipo, seja para dependência de álcool e drogas, ou a tentativas de suicídio, e depressões, transtornos, né? E aí tem o CAPS, que também depende do território, da necessidade, né, do território, que é para o atendimento à criança e adolescente com transtornos. E tem o CAPS 24 horas, que eu falei, né? O CAPS e tem outro tipo de CAPS também, que é o atendimento em geral, né? De transtorno ou de tentativa de suicídio e dependência a álcool e drogas. Isso tudo vai depender do território, né? É o CAPS que atende no horário mesmo, normal, comercial, e o CAPS 24 horas, que aí aumenta mais ainda o atendimento conforme a necessidade do território. Legal. A gente está se aproximando, o tempo passou correndo, né? Faltam 2 minutos, mas eu vou ler rapidamente aqui uns comentários e eu quero ouvir vocês muito breve sobre a questão da pós-venção, porque é uma palavra que as pessoas não conhecem e eu acho que é importante a gente esclarecer, né? Funcionar no processo pedagógico, digamos assim. Antes eu queria ler aqui os comentários de Iris. Hoje em dia os profissionais de saúde precisam urgentemente de acolhimento. A Soraya fala que é um absurdo esse descaso, existe um despreparo justamente pelo julgamento e falta de mais abordagem sobre o tema. Tem uma pergunta aqui de Denise. Denise, não vamos, infelizmente, poder fazer a pergunta agora por causa do nosso tempo, tá bom? Elisete, é verdade, já passei por isso quando fui atendido no hospital após ter tentado suicídio. É uma experiência que ela traz, né? E Denise fala que são critérios populacionais para os municípios terem CAPS. Meninas, o que é o processo de pós-venção, da forma mais objetiva que vocês conseguirem trazer, e como isso pode ser incentivado? É todo o que se faz após um suicídio, né? No luto por suicídio, é todo o trabalho que se faz para acolher os enlutados. Que são chamados, até um questionamento sobre isso, sobreviventes, né? Sobreviventes enlutados pelo suicídio. Então, Vanessa? No luto, normalmente, não usamos maquiagem nem adereços que nos enfeitam.
né? É o estado mais puro, eu digo, sabe? Que evidenciamos nossa fragilidade. Então, realmente é o luto, né? É uma dor irreparável e que deve ser também trabalhado, né? Pela família, que se faz presente também esse acolhimento. Legal, eu queria que vocês falassem, você sobre o seu trabalho que você faz aí em Noronha, rapidamente, Vanessa, e você, Terezinha, sobre o trabalho também de acolhimento que você faz, sobre o site. Eu acho que vale a pena explicar o significado Nomoblitz. Falei certo? Eu acho que vale a pena deixar aqui para o pessoal poder seguir, se conscientizar, etc. Então, Nomoblides quer dizer não me esqueça, é uma palavra em catalão que a minha filha deixou no WhatsApp dela, né, no perfil. Então, eu entendi como um pedido. Eu e meu marido, nós criamos o blog, que eu falo sobre o luto por suicídio. Participo de várias coisas sobre luto, sobre pós-venção. Entrou no ar, sábado, um documentário falando sobre o luto por suicídio, que é bem interessante, que é do Instituto Vitaleri. E é isso, né? Eu faço o grupo de apoio e nós estamos montando um dicionário do luto por suicídio no grupo que nós estamos fazendo, que é um trabalho de pós-venção, que nós vamos lançar em novembro. Depois eu vou colocar a data certinho. Perfeito. O nome do documentário é Laços e Nós, né? Laços e Nós. Vale muito a pena assistir, pessoal. Muito a pena mesmo. Muito bom. Legal. Eu gostaria de falar, Chico, rapidamente. Eu sei que a gente está terminando, mas, Denise, tranquilo. Eu falo da maquiagem em relação àquilo que a gente passa. Muitas vezes a gente não tá tudo bem, né? A gente tenta maquiar nossas dores para fingir. Muitas vezes, eu estou dizendo em linhas gerais, né? Que a gente quer passar por menos, não está acontecendo isso comigo, não tem o reconhecimento e nem o reconhecimento do outro. E o luto pós-venção, né, ela não tem como, é o estado puro mesmo, é onde mostra fragilidade, é onde mostra, que a gente viu até no depoimento lindos, né, que Terezinha aí nos trouxe, né, realmente de dor, né, é uma dor pós, né, a perda daquela pessoa que a gente tanto ama, e a dor ela continua para a família, né, é um estado realmente puro, sem a gente, né, tentar esconder, né, é uma dor realmente que demonstra e não tem como a gente esconder, viu? E lá em Fernando de Noronha, né, a gente trabalha com toda a equipe, nós temos a média complexidade no hospital, a gente tem na atenção básica também, né, todo o trabalho, um posto de saúde, né, e um hospital. E acabei, durante a pandemia, fazendo junto com a equipe também várias redes sociais. A gente faz no Facebook, Saúde Mental versus Coronavírus, e tem também, quem quiser, né, se tornar membro, que a gente coloca lá várias informações importantes sobre a saúde mental, e também no Instagram, Saúde Mental Noronha versus Coronavírus. Foi um meio aí que a gente teve, né? A gente fala aí dos desafios da tecnologia, mas a tecnologia também nos ajuda, né, Chico e Tereza? Que a gente está aí, graças a Deus, se adaptando, né? E até para finalizar assim, a minha fala, gente, nós somos capazes. Nós temos aí a ferramenta para adaptação, né? Então, vamos viver a vida todos os dias. Todos os dias. Então, meninas, muito obrigado. Aproveitando, obrigado a todos vocês que participaram hoje do Bora Conversar. A gente volta próximo mês. No dia 8 de outubro, a gente vai falar sobre o seguinte tema, qual o sentido da vida? E no dia 22 de outubro, a gente vai falar sobre o que é compaixão. Então, sigam as nossas redes aqui, vocês vão poder ter maiores informações, podem assistir as lives antigas. Obrigado, Terezinha, pela disponibilidade, pela confiança, né, em compartilhar toda a sua história com a gente, pelo seu ativismo. Obrigado, Vanessa, também por todo o esclarecimento, por tudo que você trouxe e fomentou aqui com a gente, tá bom? Muita paz para vocês, sucesso e que nos encontremos em breve. Obrigada. Saúde. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, tchau, gente. Tereza. Tchau.